Lá, são 3 entrevistas, quero ouvir todos. Convidado do Jornal do Dia, o humorista Bruno Nogueira. Olá, Bruno. Eu acho incrível o Bruno Nogueira estar no telejornal a falar sobre isto, mano. É tipo completamente surreal. A temer que a Foi decisão antes isto. da juíza fosse diferente. Não, nunca. Era absolutamente óbvio que teria de ser esta. Sim, quer dizer, nunca me passou pela cabeça em momento algum que pudesse ser outra. Para bem de toda a gente, do público, dos humoristas, de todos os artistas que façam coisas que possam mexer com sentimentos e emoções dos visados, nunca esperei que fosse outra. A juíza diz que a RE não incentivou o apedrejamento verbal, que a publicação do vídeo feita pela RE, Joana Marques, quase não utiliza palavras e limita-se a olhar com olhos críticos e descaso. Assim que Radical não tem o dever de informar, bro. Assim que Radical faz conteúdo de entretenimento. Não faz muito sentido fazer isso. Para a transmissão da atuação a cantar o hino, há palavras que os humoristas não devam usar para não correrem riscos legais? Ai, Acho que não. Eu acho que... pergunta, tipo, Quer dizer, isto é uma coisa, eu para já queria pedir desculpa aos espectadores que eu não vou resolver, nem vou dar nenhuma resposta que não tenha sido dada ainda pelos limites do humor. Não vou resolver absolutamente nada. Mas continuo a achar fascinante que o sentimento de não gostar de alguma coisa, a primeira reação seja... para além de não rir, seja tentar de alguma maneira suprimir aquilo, neste caso tentar fazer com que aquele vídeo desaparecesse. E isso para mim é fascinante, não porque eu acho que vai dar alguma coisa, mas porque me assusta ser esse o primeiro instinto perante uma coisa que nos é desconfortável. Acho que esta ideia de ser figura pública, como é o caso dos Anjos, e de acharem que só vão ouvir coisas confortáveis, é uma ideia muito mimada do mundo, em geral e neste caso em particular. E acho que o contributo que houve deste caso para a comédia é infindável. Acho que foi o maior contributo dos últimos anos para a comédia e não só para a Joana, como para toda a gente que está envolvida na comédia. Imagine que era o Bruno que estava nesta circunstância, que tinha feito cantado aquelas notas todas que a Joana já fazia referência, que foi recolhendo ao longo do julgamento. Isto era matéria suficiente para um espetáculo de que duração? Se fosse eu o visado, não sei, eu acho que fazer uma série. Uma coisa que tenha corrido mal é sempre desagradável para toda a gente, não é? Eu já tive coisas que me correram muito mal e nunca é agradável. Termos alguém que pega nisso e que brinca com isso e que nos toca num ponto sensível não é a coisa mais agradável do mundo e, portanto, eu tenho empatia pelos Anjos até ao ponto deles se sentirem incomodados. E nem toda a gente tem a mesma capacidade de encaixe, não é? Absolutamente, absolutamente. E por isso eu tenho empatia por se sentirem de repente alvos. Sim. De brincarem com aquela atuação, tendo problemas técnicos ou não, quer dizer, isso depois também é acessório. Mas a partir do momento em que o principal instinto não é gerir isso dentro de nós, mas sim fazer com que outras pessoas, por nós nos sentimos ofendidos, também se tenham que sentir ofendidas, eu acho que a ofensa não faz com que uma pessoa passe a ter razão, ninguém passa a ter razão só por se sentir ofendido, e muito menos passa por um processo do que quer que seja, mas a passar, que eu acho que é legítimo também que eles tentem esse caminho. Como é que é, Nelson? Quer dizer, não poderia ter outro desfecho. Há pouco fazia referência às pessoas estarem mimadas estamos a viver tempos diferentes. Ainda há pouco tempo houve um dos principais humoristas mais conhecidos da televisão americana, Jimmy Kimmel, nunca suspenso, radical, o seu programa foi suspenso. Outro deles, Stephen Colbert, já tem há meses a indicação, a partir do próximo ano, acabou-se o Late Night. As sociedades ocidentais estão a ficar demasiado mimadas, eu utilizaria a palavra sensíveis? Depende dos casos. Eu acho que num caso como estes, em que os Anjos não têm esse poder que tem um Presidente da República, eu acho que, tenho que ter cuidado com as palavras, não me apetece nada agora estar a ir, mas acho que tem a ver com uma sensibilidade maior e uma pessoa não está predisposta a ter uma vida pública, mas não aceitar que o público aceda a essa vida e que comente essa vida. Foi o que aconteceu aqui. Por isso, simplesmente, alguém achou piada àquilo, neste caso a Joana, já muita gente tinha pegado nesse vídeo antes, a Joana pegou nisso e tocou-lhes ali num sítio que eles acharam, ok, isto tem que acabar aqui, e transformaram aquilo numa coisa, um poço sem fundo de material para várias coisas à volta. No caso de um presidente americano, é um bocadinho mais perigoso, porque aí acontece mesmo, não é? E a partir do momento em que acontece,
tem que ver mais uma vez com isso, que é, a partir do momento, e é engraçado ter falado nesses dois casos, porque eu acho que aquilo que está por trás, infelizmente, é o mesmo instinto, que é, se é uma coisa que é desagradável de ouvir, eu, em vez de ter que lidar com isso, prefiro, de alguma maneira, calar. E esse instinto já está provado na história, basta ler alguns livros, à partida nunca... A questão é que isso que está a passar nos Estados Unidos também se está a passar noutros sítios. No Brasil houve também outro caso diferente, não tem nada a ver com este de Jimmy Kimmel e de Stephen Colbert, mas de um humorista que foi censurado. Há casos na Europa que se vai começando a saber. As sociedades, eu queria era desenvolver mais esta questão de até que ponto, o que é que se poderá, do ponto de vista de um humorista, uma pessoa que tem de olhar para a realidade e dela fazer piadas, que observação é que vai fazendo da evolução das sociedades ocidentais? Porque não foi apenas o Presidente dos Estados Unidos que fez aqueles comentários. Bem, chamar o Bruno Nogueira para comentar política é audaz. O responsável pela FCC, mas há todo um movimento de pessoas atrás de Donald Trump que faz aquilo. O que se está a passar nos Estados Unidos pode vir a chegar a Portugal, à Europa. Isso eu acho que é só alarmismo desnecessário. Pá, não sei, pá. Não se sabe quando, nem se sabe de que forma. Assim que faz muito isto, Peca. Criar problemas o que ainda não existem. É que faz da evolução da sociedade enquanto receptiva à piada e a olhar para as coisas com humor. Mas é que está, eu não acho que isto seja uma coisa nova, e isso é que me deixa triste, porque é uma coisa bafienta. Não há nada de novo nisto que se está a tentar fazer, de quando há várias sociedades que já passaram por isso, há vários países que já passaram por isso, Portugal também já passou por isso, e portanto não há nada de novo. Se fosse alguma coisa nova, mesmo este caso em particular, dos Anjos, aquilo que me deixa triste é que não traz debate nenhum para cima da mesa. Aquilo que acontece aqui é só uma questão de gosto. Certo. Não há nada que se possa avançar em relação a este tema, com este assunto. Em relação a todos os países da Europa ou fora da Europa que estejam a seguir esse caminho, claro que é preocupante. Eu quero acreditar que a história serve para as pessoas conseguirem dar 2 passos atrás e perceber que, apesar, mesmo com o caso do Jimmy Kimmel, aquilo que aconteceu, apesar de tudo, todo o país e o mundo juntou-se para mostrar que, mesmo não pensando ou não gostando daquilo que o Jimmy Kimmel faz, não é o caminho, porque isso vai abrir uma série de brechas em relação a outros assuntos, não é só em relação à comédia. Acho que a comédia é provavelmente aquele mais gritante, mas há uma série de outras artes onde isso também vai acontecer. Não, mas está a ser muito assustador. E está a avançar exatamente da mesma forma que avançou antes. É isso que é mesmo preocupante, porque há pessoas que não... Há pessoas que, ou das duas uma, ou nunca abriram um livro de história, ou então estão-se completamente a cagar para isso e sabem perfeitamente para em que direção é que isto está a caminhar. É mesmo estranho, principalmente nos Estados Unidos, mano. É muito estranho. Muito, muito estranho. O que se passa lá, é uma sociedade totalmente desinformada e é assustador como as pessoas estão tão à vontade com repetir-se exatamente o processo que levou a um dos assuntos mais horríveis da história. É demais. No cinema, no teatro, outras expressões. Como é que estás, Manivan? Nem te vi aí, desculpa, amigo. E até me custa acreditar como é que na música isso não acontece. Como é que de repente uma música pode dizer o que bem entender e bem, e o humor tem sempre... Eu acho que o humor tem esta coisa de... A pessoa sente-se sempre ridícula quando é alvo disso e sente-se pequenina. Claro, é normal. Pequenina, sente-se vista de cima por toda a gente à volta e sente-se humilhada. Difícil de lidar. lidar. Está num ponto que ou está de alguma maneira bem resolvido lá para trás, ou então tenta-se resolver no presente com efeitos secundários. Sim, com efeitos secundários como este, que eu acho que foi... Eu não consigo acreditar... Estou bem, amigo, estou bem, estou fixe. Ou custa-me a acreditar que neste caminho todo não tenha havido ninguém amigo suficiente. Eu nesse caso, outra volta, até te vou dizer, mas é chamar as coisas pelo nome, bro. Tipo, o Hitler não era nenhum Voldemort, bro. Tipo, eu acho que não temos que estar a ser sensíveis a esse ponto. Eu percebo o que é que estás a fazer e acho que, de certa forma, a Twitch nos últimos anos levou-nos a achar que tínhamos que fazer isso. Não temos, man. Não temos, meu. Tipo, estamos a falar do assunto com consciência, não estamos a dizer nada de grave. Percebes? Tipo, não, estás a perceber? Tipo, acho que não chamar as coisas pelos nomes até é, não sei, meu, censurar a história de alguma maneira. Doza, como é que estás? Portanto, não precisas fazer isso, mano. Tipo, chama logo as coisas pelos nomes. Do Nelson e do Sérgio? Do Nelson e do Sérgio, tenho a dizer, tu não estás a perceber o que é que isto vai acontecer. Isto e tudo o que vai acontecer em tribunal vai ser muito pior do que ser só um vídeo. Mas lá está, eles dizem no comunicado que emitem hoje que o processo nunca teve como objetivo... Muito pior do que ser que isto vai acontecer. Do Nelson e do Sérgio? Não, ninguém
amigo suficiente Do Nelson e do Sérgio. do Nelson e do Sérgio tenha dito: epá, tu não estás a perceber o que é que isto vai acontecer. Yeah, é verdade. Isto e tudo o que vai acontecer em tribunal Yeah. vai ser muito pior do que ser só um vídeo. Yeah. Mas lá está, eles dizem no comunicado que emitem hoje que o processo nunca teve como objetivo limitar a liberdade de expressão e muito menos o humor, mas sim defender aquilo que é justo. No entanto, depois de estranho, saberem, Sim. não recorrem, aparentemente. Certo, mas eu não acredito nessa frase. Não. Não. Não, mas estás à Porque vontade, Travolta. limitar a liberdade de expressão é alguém faz uma coisa, nós não gostamos, se a tentamos eliminar é porque estamos a limitar a liberdade de expressão daquela pessoa. É factual. É tão simples quanto isso. Eu não consigo acreditar, que depois, saindo o resultado do tribunal, havendo esta sentença, tem que se lidar com danos. E a melhor forma de lidar com danos não é dizer eu vou recorrer e vou É continuar nisto estranhíssimo. até ao fim da minha carreira. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. De Certo. repente uma banda, podia haver pessoas que gostavam ou não gostavam, de repente passa a ser a banda que perdeu o sentido do humor e tentou fazer com que uma piada que foi feita já anula toda uma carreira que eles tinham, quer se gostasse ou não, Yeah. que agora passa a ser sobre isto. É verdade. Eu acho pouquinho. Para eles construíram a carreira, até me dá alguma... Ia dizer uma palavra chata. Não ia dizer pena, mas pena não é questão de dar pena, porque acho uma palavra muito forte, mas acho desagradável que de repente passe a ser sobre isto. Uhum. Acho que é pouco. Foi acompanhando o processo, foi acompanhando aquilo que houve foram umas 4 ou 5 sessões de julgamento. Sim. Que memórias interessantes para não dizer divertidas, é que guarda deste julgamento? Várias. O que eu guardo... Então é fácil. Mas, sim, isto é... Atenção, era aquilo que eu estava a dizer. Eu, enquanto humorista, ando há anos e anos a tentar lutar por conseguir qualquer coisa que seja transversal. Claro. E de repente os anjos que não são da comédia conseguem. Eu fico triste enquanto humorista. Porque eu, por exemplo, se for para a música vai-me correr mal e eles foram para a comédia e correu-lhes bem. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que não podia correr melhor para a comédia desde os advogados, desde tudo aquilo que foi dito e que veio cá para fora, e isso também... Há uma parte de mim que eu acho desagradável, há outra parte de mim que acha muito agradável, não sei bem qual é que é melhor, qual é que é mais forte, mas eu acho que a partir do momento em que se entra nisto... Eu vou dizer que parte central disso ter acontecido foi aquela rapariga do Observador. Se alguém tivesse que levar os louros por isto, era aquela rapariga do Observador que se sentou nas sessões de tribunal e que foi genuinamente descrevendo tudo aquilo que estava a ser dito. Porque ela, a cena do acne e tudo isso, soube-se através da comunicação social, meu. Isso foi a comunicação social que difundiu, as pessoas que lá estavam na comunicação social, que acompanharam o processo, é que difundiram isso, meu. Foi épico. Acho que não podia ter sido melhor. Volto a repetir, não desejo nada de mal aos anjos, não os conheço, mas não desejo nada de mal e espero que a carreira deles daqui para a frente siga e que isto seja só um pequeno percalço. Sim, pequeno. Mas a partir do momento em que... Mas não vai ser, provavelmente. Este processo, é muito difícil uma pessoa não ver isto como ligeiramente ridículo, não é? Certo. Não há aqui nada que uma pessoa consiga levar a sério. Sim. Não há nada. Yeah. Cada declaração que vinha lá de dentro, eu consegui imaginar todos os meus colegas da comédia a esfregar a riso. Ai, que bom! Como é que nos estão a dar isto sem ninguém pedir? Nós estávamos só sossegados e estão-nos a dar isto porque... É verdade. Tu quer dizer que a Joana Vamos Marques falar tem do aqui pipi? um colar de pérolas. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo pérolas sub, man. saídas Obrigadíssimo. do julgamento. Que sorte no meio disto tudo. Não me vai dizer que também... Ganda gostava de participar vedeta, no pá. espetáculo, Eu disse que ia Mas também haver ter, assim, referências. ter também direito a notas para É verdade, fazer um sim, espetáculo. senhor. Eu acho que é o caminho. Repara, a nossa maneira de digerir o mundo é através da comédia. Quer seja um luto, quer seja uma... Nós temos essa forma muito Não sei, estranha e Zeca. peculiar de lidar com Desculpa. o mundo, que é digerir através de fazer comédia. E, portanto, ter isto ao dispor e pôr só numa gaveta e fazer de conta que não aconteceu nada, pá, para um humorista parecia-me Criminoso. um desperdício. Sim, isso sim, Desperdício. criminoso. Ainda bem que usei essa palavra. Bruno Nogueira, obrigado por ter vindo ao Jornal do Dia. Agora E penso que ficamos ficou a tudo aguardar. resolvido em Acho que termos de- ficou. Se depois que quiserem participar no programa, sabe que no espetáculo dou, já sabe com quem há de falar. Ok, Joana Marques, muito certamente. obrigado. Pode ir lá ver a gente coisa. Obrigado. Bruno, obrigado. Obrigado. É pá, isto é espetacular. Isto é espetacular, olha, muito bom. Gosto muito disto.